A última vez que eu preguei um estudo, nós chamamos de vida cristã medíocre. Eu fiquei muito incomodado com alguns irmãos comentando algumas coisas, que não incomodado no sentido de ter sido ofensivo ou qualquer coisa do tipo, mas de ver alguns irmãos concordando com aquilo que nós tratamos, às vezes de uma maneira um pouco mais dura. E o desejo do meu coração nós temos enfatizado e conversado às vezes com alguns irmãos, de poder, assim como Paulo orou por nós, pelos irmãos em Roma, o grande desejo dele era de ver Cristo formado na vida daqueles irmãos e irmãs. E esse é o desejo para a minha vida e também para a vida dos meus irmãos com os quais nós nos relacionamos aqui e abrimos a palavra juntos. Aí depois, meditando sobre isso e crendo que um incômodo do Senhor, eu vi que eu não posso fazer isso, não posso produzir nada na vida de ninguém, e muito menos em minha própria vida. E graças a Deus por isso, mas ao mesmo tempo, o meu maior desejo hoje para a minha vida é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esse tem sido, eu tenho compartilhado isso algumas vezes com a Carla, mais especialmente, com alguns irmãos aqui. Eu não quero mais levar a vida medíocre como cristão que eu levava. E tenho clamado ao Senhor que Ele transforme a minha vida. Que cada vez mais Ele venha formar Cristo realmente em mim. E por extensão é o meu desejo para os irmãos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre isso, um verdadeiro homem de Deus. O que é ser um verdadeiro homem ou mulher de Deus? Quem aqui gostaria, dos que creem, de ser um homem e uma mulher de Deus? Eu me lembro uma vez de um professor de teologia, e que ele disse, quando perguntaram para ele qual era, de que quando ele morresse, o que ele gostaria de ter deixado, é que as pessoas que o conheceram vissem, aquele foi um homem de Deus. O que é verdadeiramente ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? É ser um profundo conhecedor da Bíblia. Nós citamos sempre aqui homens que nós admiramos, que cremos serem homens de Deus. John Piper, Martin Lloyd Jones, Augusto Nicodemos, tantos outros, Spurgeon, Charles Spurgeon, homens que nós fazemos menção várias vezes porque cremos. São, ou alguns deles eram homens de Deus. Mas eu não conheci nenhum deles. O que eu conheço deles é o seu conhecimento da palavra de Deus. Isso significa que todo conhecedor da palavra de Deus é um homem de Deus? Não necessariamente. Há muita gente que conhece muito de palavra, muito de Bíblia, de doutrina correta, inclusive, mas que não são homens e mulheres de Deus. É possível ser um conhecedor sem ter uma vida de piedade? Eu conheço gente assim. Conhece muito, mas a vida não reflete o que conhece. Quem que é um verdadeiro homem de Deus? Essa semana retrasada, eu estava ouvindo um culto onde o pastor chama-se Irving Lutzer.
alguém que eu reputo ser um homem de Deus. Ele é pastor na Igreja Memorial Moody, em Chicago, há 35 anos. E alguém que o Senhor tem usado para falar muito comigo. Ele agora, esse ano, eles estão procurando um novo pastor para assumir. Eu não conheço. Nós já tivemos a oportunidade de vê-lo pessoalmente, mas não conversei com ele. Mas Deus usou muito aquele homem na minha vida. E quando foram aquele culto de encerramento e do preparo, que ele vai ser jubilado, né? E chamaram alguns irmãos e um deles disse assim: esse homem vive o que ele prega. Opa! E alguém que conhece ele, fala aí, esse é um homem de Deus, porque a parte do conhecimento ele tem, mas alguém que convive com ele diz: esse é um homem de Deus. Ele vive o que ele prega, ele vive o conhecimento que ele professa. É claro que um homem de Deus não é perfeito. Houve na palavra um homem segundo o coração de Deus, e que nós sabemos não era perfeito. E que no nosso nível ele não estaria longe de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele orquestrou um assassinato e era um adúltero. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, especialmente porque ele se arrependeu do que ele fez. E um arrependimento não, eu sei que eu fiz, mas a culpa é desse ou daquele. Não, eu me arrependo totalmente do que eu fiz contra o meu Deus. Homens e mulheres de Deus não são perfeitos. Paulo, creio que foi um homem de Deus. A gente está estudando Romanos já há quase 2 anos. E aos poucos eu fui aprendendo muito lendo essa carta. E esse homem, a gente vai ver um pouco hoje, um pouco mais de algumas características dele. E eu queria começar lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 a 10. O que esse homem de Deus dizia a respeito dele mesmo? Eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui a gente vê uma das características que teve mesmo Davi: arrependimento. Por que ele se considerava o pior? Porque ele autorizou a morte de cristãos antes de crer em Cristo. Por causa disso, ele se considerava o pior de todos. Mas eu e você, que somos frutos do trabalho, da escolha soberana de Deus sobre a vida dele de pregar aos gentios, sabemos que ele não era o pior de todos. Mas alguém que conhece mesmo o Senhor, um homem de Deus, ele jamais se vangloria. O que é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus na prática? Nós estamos acabando Romanos 15 nós estamos. Hoje nós vamos ver a partir do versículo 15. Nós já sabemos tudo de Romanos? Misericórdia. Se hoje nós vamos começar a estudar de novo, eu faria com o maior prazer. Tudo de novo. Tudo de novo, mas cada detalhe que nós passamos, ainda que em 47 estudos, nós veríamos muitas e muitas outras verdades maravilhosas da palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Lutero sabia Romanos de cor, em grego. E ele não dizia que era um profundo conhecedor, porque em grego, Lutero era alemão, a língua que foi escrito Romanos foi em grego. Mas ele nunca disse que ele conhecia tudo. Não há quem conheça. Essa palavra viva e eficaz, maravilhosa, que nós temos acesso a ela.
coisa que muitos não têm, não tiveram na história da igreja. Nós temos um privilégio maravilhoso. Um dos pontos que me marcaram foi como o Espírito Santo guiou Paulo para apresentar os fundamentos que nós vimos algumas vezes, toda a base de Cristo, a centralidade da cruz, de maneira exposta por Paulo, de maneira tão clara para nós. E depois ele vem falar, Cristo crucificado é isso, irmãos. Nós somos pecadores, só podemos ser justificados pela fé, salvos pela graça em Cristo, os méritos só são dele. E a vida dele agora em nós deve se manifestar desta forma. Para nós nos localizarmos, nós vamos para Romanos capítulo 15, versículo 2, onde nós paramos, e que foi o nosso último estudo. Nós falamos dos fortes e dos fracos. Paulo usa essa expressão. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O propósito daqueles que anunciam a palavra de Deus é a edificação. Paulo era o apóstolo, um apóstolo. Do nosso conceito, hoje os apóstolos, eles ocupam um alto nível hierárquico, mas um verdadeiro apóstolo servia. E o verdadeiro apóstolo servia por quê? Porque o Senhor veio para servir e não para ser servido. Humildade autêntica é uma das características de um homem de Deus. E vamos então, versículo 14, nós vamos andar devagar nos textos, examinando cada um deles os versos. Versículo 14 de Romanos 15, Paulo continua. Nós vamos ver outras características na vida desse homem. Romanos 15, 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. O homem de Deus, ele exorta, ele corrige. Paulo fez isso com os irmãos de Roma. Paulo fez isso com os irmãos de Corinto, com palavras duras. Ele diz para os irmãos de Corinto: vocês que se acham espirituais, com a divisão que há entre vocês, de uma coisa eu estou dizendo para vocês: vocês são carnais. Se há esses e esses pecados, vocês valorizam a sua espiritualidade por dons de sinais, vocês estão longe de estarem cheios do Espírito Santo. O homem de Deus, ele exorta, ele corrige, mas aqui ele está dizendo para aqueles irmãos: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Um homem de Deus, ele exorta, ele corrige, mas ele consola, ele apoia. Ele está dizendo: vocês estão cheios de bondade. Bondade, fruto do Espírito, longanimidade, paciência, domínio próprio, alegria, bondade, fruto do Espírito, é a mesma palavra. Vocês estão cheios dessa característica do fruto do Espírito. Nós vamos ver daqui a pouco como é que essa bondade era exercida na prática. O homem de Deus instrui, exorta, corrige, consola, apoia, instrui. Vocês são capazes de aconselhar. Vocês são capazes de se exortarem uns aos outros. Exortar no quê? Que exortação, que instrução que Paulo está dizendo? O irmão Champlin resume de maneira muito sábia. Ele diz assim: uma fé firme não pode ser edificada sobre o alicerce da ignorância.
no que eles estavam instruídos, no que eles poderiam ser instruídos? Na palavra de Deus, a única base que nós temos. Só na palavra de Deus. E é por isso que toda a carta, ele trabalha todo. Se nós olhássemos hoje, pudéssemos, nós perdemos isso porque nós fomos muito devagar, mas se nós parássemos hoje aqui para sentar e lermos toda a carta de Romanos, nós iríamos ver que ele passou, em essência, dos 16 capítulos, 12 capítulos, só tratando de fundamentos. E é por isso que vocês estão instruídos na palavra. E aí, a partir dos fundamentos, que pode haver isso, sem a base dos fundamentos de que está em Cristo crucificado, vocês não poderiam se exortar, mas vocês podem, porque vocês têm conhecimento da palavra, um genuíno conhecimento. Uma das coisas que eu tenho observado, e que é muito fácil de ver, herege não tem vida santa. Herege não tem... O que são hereges? São esses vários aí que estão trazendo vários ensinos contrários à palavra de Deus. Mas como é que você pode saber se é um homem de Deus? Olha, ele fala de Jesus, ele cita a Bíblia, ele está trazendo ensino errado. Então é só dar tempo ao tempo que vai mostrar que a vida dele reflete o ensino errado dele. Quem traz ensino errado e continua trazendo ensino errado, vai mostrar pela vida dele, que não é uma vida de um homem de Deus. Todo herege vai mostrar na sua vida o que ele prega. É só você pegar os top aí e ver as manchetes e as falcatruas de que esses muitos estão envolvidos. Mas antes de aparecerem as falcatruas, eles já estavam trazendo ensinos errados há muito tempo. Versículos 15 a 17 de Romanos 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Um homem de Deus fala a verdade. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza. E é difícil, a gente sabe, falar a verdade. É difícil você chegar, irmão, eu não sou melhor que você, eu sou tão pecador quanto você, mas aqui você está à luz da palavra que você professa, você está errado. Você está em pecado. Paulo fez isso, irmãos, muitas vezes. Por quê? Porque a verdade liberta. Não é para confrontar ninguém, não é para dizer que é melhor, mas a verdade nos conduz ao arrependimento. Agora é muito mais fácil fazer vista grossa. A respeito de alguns assuntos eu lhe escrevi com toda a franqueza. O homem de Deus fala a verdade. Ele exorta, corrige, consola, instrui, diz a verdade. Interessante, algumas versões vocês vão ver aí, ele diz assim, mais ousadamente. Aqui na minha versão está dizendo franqueza. Algumas outras versões diz, falei de maneira mais ousada. Lembramos, irmãos, que isso é uma carta, lembra? Mas onde ele foi usado? É só a gente pegar a carta e ler toda essa carta. De como ele vai tratar da ira de Deus, no capítulo 1. De como ele vai tratar para os judeus que eram legalistas. Vocês conhecem a lei, mas não vivem a lei. Ah, mas que dureza. Dureza na verdade. Um homem de Deus diz a verdade. Como é que ele foi franco? Eu queria ler, por isso de projetar 3 verdades aqui, eu vou citar esses textos, Romanos 6,12, Romanos 12,2 e Romanos 14,10, só para a gente ver como ele foi franco. Portanto,
Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Vocês confessam a Cristo? Sim. Não permitam que isso aconteça. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você confessa a Cristo, Cristo é a sua vida tem que ser transformada. Ele diz assim: portanto, por que você julga o seu irmão? É uma palavra dura ou não? Sim, mas é verdade. Aqueles que crerem, aqueles que verdadeiramente creem, ainda que relutem um pouco por causa da dureza da verdade, porque quando a palavra vem, ela produz em nós, né, Márcio, um arrependimento, uma tristeza, mas que se exercitada, produz fruto. Aqueles que creem, diz: Senhor, me perdoa. O homem segundo o coração de Deus era um assassino e um adúltero, mas ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo diz dos pecadores, de toda a história de todos os pecadores, eu sou o pior. Isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo, que produz genuíno arrependimento. O homem de Deus persevera. Paulo foi escolhido especificamente, e louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi escolhido especificamente para pregar o Evangelho aos gentios. Ser um ministro de Cristo, que é o texto que nós lemos de Romanos 15, para os gentios, e o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. O homem de Deus deseja a santificação dele e dos seus irmãos. Ele diz: para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Irmão, você crê em Cristo? Cristo é a sua vida, creio. O desejo dele. Qual é a vontade dele? Nós não sabemos a vontade dele, se eu quero que eu comprar isso ou aquilo, se eu vou fazer esse curso ou não, mas eu sei de um texto que diz: essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Produzida por nós? Não, por Ele. A partir de um relacionamento com Ele íntimo, algo que a gente já tem falado algumas vezes. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. O homem de Deus deseja a santificação para ele e para os seus irmãos. Ele sofria como dores de parto até que Cristo fosse formado. Mas ele já não tinha nascido de novo? Sim. Uma coisa é nascer de novo, a outra é ter Cristo sendo formado no caráter. O homem de Deus glorifica somente a Deus. Por causa da graça de Deus que me foi dada, eu me glorio em Cristo. Ele mesmo disse: longe de mim esteja a gloriar. E ainda que, do ponto de vista humano, ele tivesse mérito para se gloriar, longe de mim esteja gloriar, a não ser na cruz. E aí eu ouvi num pastor, um célebre pastor, algum tempo atrás, ele diz assim: eu não estou nem aí para você, ô mané, que está me assistindo. Eu não vou deixar de usufruir do lugar da vitória que eu paguei e que eu tenho pago. Você, com uma igreja pequena, vai ter um salário pequeno, com uma igreja média vai ter um salário médio, com uma igreja grande vai ter um salário grande. Eu fui entrevistado pelo New York Times, um jornal famoso. O jornalista olhou para o meu anel e eu já me antecipei. Você quer saber o preço? $4.000 por esse anel. Eu paguei o preço para chegar hoje e falar para 3.000 líderes e pastores, que foi o que ele disse. Aí eu vejo Paulo. 1 Coríntios 4:7. Nós compartilhávamos isso aqui na sexta-feira. Olha o que Paulo diz. Nós estamos falando que um homem de Deus não se gloria. Por quê? Porque ele sabe que a luz diante desse Deus, ele não é nada. Olha o que ele diz, irmãos. Quem te faz diferente? E aqui ele está falando para ministério, para líderes. Quem te faz diferente, ou pastor que lutou por isso, quem faz você diferente? E o que você tem que não tenha recebido?
Agora, se você recebeu, por que você está se gloriando como se não tivesse recebido? Se eu não tivesse feito em você, você continuava a ser aquilo que era, um pecador. Paulo está dizendo isso para nós, está dizendo isso para ele. Quem te fez diferente, Paulo? Fui eu, o Senhor. O homem de Deus não se gloria. É aquela, você mede um homem pelos elogios que ele recebe. Ah, que pregação, misericórdia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Voltamos para Romanos 15, versículos 18 a 19. O homem de Deus glorifica somente a Deus. Eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de os gentios a obedecerem, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. O homem de Deus, ele vive para proclamar o Evangelho. O objetivo dele era proclamar o Evangelho. Nada me propus saber entre vós senão a Cristo e este crucificado. Esses homens de Deus aí que estão aí, homens de Deus, estão pregando o Evangelho. Eles estão anunciando a cruz de Cristo. Recentemente tem alguns pastores têm ido, e fiquei triste agora porque eu ia mostrar um vídeo aqui de um homem. Não desses, eu vi alguns desses indo para programas de TV, sendo assistido no Brasil todo, e não proclamaram o Evangelho. Alguns deles, em misericórdia, além de não proclamar, deram um péssimo testemunho. O vídeo que tem aqui, eu queria mostrar, é do John MacArthur, e que ele está no programa do Larry King, um programa de entrevistas mais famoso dos Estados Unidos, que é assistido por todos lá. Ele, um pastor metodista, um padre, um muçulmano. E aí o Larry King pergunta: ô MacArthur, mas você está dizendo que o homem que era líder do Islã, ele disse que ora a Deus. E o MacArthur responde: ele ora para o Deus errado. Eu vi um programa desses, alguns líderes, o maior assim: não, você é bonito, eu também, está tudo mais ou menos no mesmo nível. Você está dizendo então que ele está errado? Eu falei assim: eu não, a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra de Deus diz que aqueles que rejeitarem a Cristo não têm relacionamento com Deus. Aí o apresentador diz: mas ele crê nisso. Ele pode crer nisso. Mas nós temos um compromisso que é com a verdade. Ele não foi nem um pouco popular, ele não estava. E aí tinha um pastor metodista. Nós estamos defendendo nenhuma denominação. A gente tem falado várias vezes aqui que hoje você dizer que é batista, presbiteriano, metodista, ou seja lá o que for, não importa. Existem igrejas batistas e presbiterianas que não tem mais nada de batista e presbiteriano, que fundamentalmente eram as igrejas mais centradas na palavra. E um pastor metodista disse assim: eu não concordo com você. Meu Deus, ele vai trazer pessoas de todas as religiões. Ele é um Deus inclusivo. E aí ele falou assim: mas o que você me diz quando Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? Como você... Não, isso é para mim. Não, isso é para mim, para você e para todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. O homem de Deus prega o Evangelho. Ele não procura fazer média. Versículos 20, 21.
Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão, aqueles que não o haviam escutado. Paulo era um combatente dos falsos apóstolos, mestres, pastores, profetas, cristos, falsos Jesuses, falsos evangelhos. É só ler as cartas. Ele era muito contundente. Mas Paulo respeitava a diferença entre irmãos. Não nos fundamentos. Irmãos, se não há unidade nos fundamentos, não há unidade. Se a nossa base não é a verdade, nós não temos relacionamento. Foi que esse irmão disse, é triste dizer, mas ele ora para um Deus falso. Mas que ofensivo, que petulância, mas é a palavra de Deus. E se eu fizer média, como é que ele vai poder saber e ser confrontado com a verdade? Quando Nicodemos chega para Jesus, que era o topo da religião, Jesus disse, você precisa nascer de novo. Olha, Nicodemos, você é um sensacional, você é o príncipe, puxa, eu vou considerar. E o Nicodemos ficou incomodado com aquilo. Agora, se ele faz média, nós precisamos ouvir da verdade, porque a verdade liberta. Não porque nós sejamos melhores, nós não somos melhores, nós sabemos. Em Cristo somos pecadores, salvos pela graça. Mas entre irmãos, e quando estamos no mesmo fundamento, nós podemos conviver em amor. É possível conviver em amor, em respeito, ainda que haja diferenças. Porque o que nos une é muito maior do que as nossas picuinhas. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo não era ainda conhecido. Tem um grupo de irmãos que está pregando a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu tenha algumas diferenças, vocês estão pregando a centralidade. Então eu posso ter respeito por eles, um homem de Deus, respeito. Às vezes eu tenho a estupidez, eu coloquei em negrito aqui para ficar bem claro, às vezes eu tenho a estupidez de achar que só eu prego o Evangelho. Estupidez é pouco. É claro que tem gente que não fala igualzinho, que eu acho que deveria falar igualzinho. Mas há homens anunciando Cristo. Nós devemos ter respeito por eles. Já compartilhei, por exemplo, ainda que nós convivemos por muito tempo juntos, né, e que às quartas a gente se reúne aqui com o Thomas, que não congrega aqui com a gente. Tenho diferenças com ele? Tenho. Mas a gente está um ano andando junto. E a gente não andava junto assim quando nós estávamos no mesmo lugar. Tem diferença? Tem. Mas para mim é um homem de Deus. Então a gente pode respeitar os irmãos. Versículos 22 até versículo 25. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Ele estava querendo ir para Roma. Sabe quanto tempo? Mais ou menos 20 anos. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, versículo 24, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. O homem de Deus ama a igreja. Não a denominação, ama a igreja, o corpo de Cristo. Eu tenho tanta vontade de estar com vocês. Não foi Paulo que plantou a igreja em Roma.
Muitos ali ele conhecia de ouvir falar, mas ele queria estar com eles. O prazer e a alegria de estar juntos. Visto que há muitos anos anseio vê-los, também tenho compartilhado com vocês, com alguns irmãos. Minha maior alegria é falar das coisas do Senhor, irmãos. Eu era fanático por futebol. Tem alguma coisa de errado? Não. É perda de tempo. Não tem nada de errado. Eu tenho prazer em conversar das coisas do Senhor. Não por imposição, mas porque é uma alegria compartilhar. Estar junto com a igreja. Por isso que a gente tem enfatizado isso. A gente quer poder andar junto. O homem de Deus ama a igreja. Ele tem a alegria de estar com eles. E lá no comecinho, ele já tinha dito isso, que ele tinha muitas vezes planejado visitá-los, mas havia sido impedido. Interessante, como ele gostaria de estar com aqueles irmãos. E ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 13, dessa mesmo desejo, ele diz assim: o meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como eu tenho colhido entre os demais gentios, irmãos de outras cidades que ele conviveu, mas que ele não tinha tido a oportunidade de estar lá com aqueles irmãos de Roma. Conquanto ele planejasse ir à Espanha, é interessante, né, que ele diz assim, no texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, versículo 24, capítulo 15, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Ele não fala se o Senhor quiser. Ele não chega à Espanha. Ele morre em Roma. Ele queria continuar pregando e ele fez isso até o fim da vida. Versículos 26 a 29. E aqui entra aquela bondade que ele elogiou daqueles irmãos. Ele diz assim: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos gentios ou dos judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Assim, versículo 28, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. O homem de Deus tem a compreensão correta do que é investir. E ele falou assim: vocês têm mostrado bondade, generosidade. De que forma prática? Investindo no reino. De que forma prática investindo no reino? Contribuindo para os irmãos que estão lá em Jerusalém, que vocês não conhecem, mas que estão sofrendo hoje por causa de Cristo. Eles tiveram, Paulo diz, prazer. Vocês tiveram prazer. E a gente às vezes fica discutindo, ouvindo discussão sobre dízimo. Não podem falar de dízimo. Mas dízimo, irmãos, é na palavra de Deus. Está lá. Agora, se é por peso, não dê. Não dê. Porque o Senhor ama aqueles que dão com uma alegria. É uma alegria investir no reino de Deus. Não é uma obrigação. Se é obrigação, não dê. Vocês tiveram uma alegria. O homem de Deus tem alegria em investir no reino. Paulo estava em Corinto escrevendo essa carta para os irmãos de Roma. E ele já havia passado pela Macedônia e Acaia. E lá tinha irmãos que amavam o Senhor, homens de Deus, que deram para ajudar em Jerusalém. Então eu vou passar aí. E obrigado pela oferta que vocês mandaram para ajudar os irmãos de Jerusalém. Eu vou passar em Jerusalém antes. Irmãos, cada centavo investido nesse mundo aqui fica. Agora, investimento em vidas, que valem mais do que tudo isso, deve ser o nosso foco. Homens de Deus investem no reino.
E os versículos 30 a 33 para nós terminarmos. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Olha a alegria, esse cara estava sendo perseguido, irmãos, ele estava correndo risco de morte, ele não estava preocupado com isso, ele queria estar com os irmãos, para ter tempo de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. O homem de Deus, de acordo com Paulo, luta em oração, batalha em oração. Esse é um dos aspectos de que eu via na minha vida, como a minha vida como cristão era medíocre, e é medíocre. Orar é dizer: Senhor, eu não posso nada. Isso significa que quanto menos eu oro, mais eu posso. Quanto mais eu oro, mais eu estou dizendo: Senhor, eu não posso. Faz em mim, Senhor. O homem de Deus batalha com a oração. Que se unam em mim, em minha luta, orando a Deus em meu favor. E é interessante que nós vimos lá, Romanos 9, 10 e 11, que fala da soberania de Deus, que cada detalhe das nossas vidas estão debaixo do controle de Deus, determinado por Deus. A pergunta diante disso é: para que orar então? Mas Paulo não fazia essa pergunta. Ele cria no Deus soberano, mas orava, ainda que não entendesse como essas duas verdades andavam juntas. Senhor, eu não entendo, mas Senhor, a Tua palavra diz: eu clamo pela salvação da minha família, Senhor. Eu clamo pela salvação dos meus amigos. Eu clamo para que o Senhor venha formar o caráter de Cristo na minha vida. Eu clamo pela santificação dos meus irmãos, da minha e dos meus irmãos. Que o Senhor venha formar o caráter. Que o Senhor me capacite a perseverar até o fim. Que o Senhor se revele mais e mais a mim. O que a gente pode aplicar com isso, irmãos? Orar, investir no reino com alegria, exortar, corrigir, consolar, apoiar, instruir, dizer a verdade, perseverar, ter uma vida santa, glorificar somente a Deus, respeitar os irmãos, amar a igreja, pregar o evangelho. Isso é Cristo crucificado. Isso é Cristo crucificado. Agora, quando nós olhamos para isso, irmãos, a minha reação é: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Mas eu sei também que o Senhor pode transformar tudo isso e fazer isso na minha vida. O meu desejo é que o Senhor faça isso na minha vida, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu espero que vocês queiram ser homens e mulheres de Deus. Esse é o meu desejo, para a glória dele.